2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, o verso 16, diz algo muito importante sobre a palavra de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus. E a família firme na palavra de Deus é algo de suma importância para o crescimento da igreja, para que a igreja seja abençoada. Diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, aqui está a tua santa e bendita palavra. Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor ministre através da tua palavra aos nossos corações e que possamos sair daqui, ó Deus, muito melhor do que entramos aqui. Que saiamos daqui, ó Deus, edificados, prontos, desafiados e aceitando o desafio que o Senhor tem para cada um de nós, para termos famílias abençoadas. É no nome de Jesus que nós oramos. Uma pesquisa feita nos últimos 3 anos, o número de pessoas que não acredita na Bíblia dobrou. O número de pessoas que não se importam e para elas é irrelevante o ensino da palavra de Deus cresceu de forma assustadora. Por que isso? Isso decorre do fato de que a ordem deste mundo é uma ordem satânica, a ordem deste mundo é uma ordem que procura fazer com que eu e você possamos desacreditar da palavra de Deus e possamos até querer duvidar da justiça e do amor de Deus, e fazendo com que, a partir da minha vida, como esposo, como pai, isso possa refletir na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos. Por isso que é de suma importância que nós possamos compreender a importância que a família deve dar à palavra de Deus. E por que nós vamos bater neste ponto, nessa tecla, durante todo este mês? Por que a importância? Primeiro, porque a igreja é composta de pessoas que vivem em famílias. Você tem a sua família, você vive na sua família, e para a igreja, para o reino de Deus, é muito importante que a sua família esteja saudável espiritualmente. Em segundo lugar, a igreja é um reflexo do ambiente familiar. Aqui se reflete o ambiente da sua casa. Isso é fato. Quando nós lidamos com as pessoas da igreja, com as famílias da igreja, nós podemos ver isso. E, em terceiro lugar, a igreja é um retrato das famílias. Por isso que é importante você, como pai, como mãe, como filho, toda a família, dar importância para a palavra de Deus. Quando você vai lá na carta de Paulo aos 1 Coríntios, você começa a olhar que a igreja de Corinto está dando muita dor de cabeça para Paulo. Paulo tem muitas dificuldades por conta da falta de santidade daquela igreja. E quando você olha para a igreja de Corinto, você começa a aprender que famílias firmes na palavra de Deus, ela é importante que haja unidade na família para que haja unidade na igreja. É importante que o casal fale a mesma língua, que os filhos com seus pais falem a mesma língua, que todos possam estar num ambiente comum de desenvolvimento do reino de Deus em sua própria casa e sabendo que precisamos, sim, compreender como está a nossa família para que a nossa igreja seja uma igreja fortalecida, para que a nossa igreja seja uma igreja abençoada. Isso é uma questão de responsabilidade de cada um de nós.
para que nós possamos olhar, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, eu gostaria de ler com você, que fala sobre a divisão na igreja. Veja só: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ora, havia ali naquela igreja um partidarismo. E o partidarismo da igreja, ele é sempre formado por famílias. São famílias das igrejas que criam partidarismo, porque isso vem de casa. Infelizmente, isso vem de casa. E vem de casa porque a casa está dividida. A família está dividida. A família não está dizendo a mesma língua. E aqui, quando nós olhamos para essas questões, nós precisamos compreender e entender que o nosso foco sempre foi Jesus, nunca foi os irmãos da nossa igreja. E como que isso acontece em casa? No almoço de domingo. Como o pastor pregou mal, hein? Você viu que ele disse uma palavra errada? Como o grupo de louvor cantou mal. E o diácono com a gravata torta. A gente almoça a liderança da nossa igreja no almoço de casa, irmãos. A nossa casa está dividida. E isso é um mal tão grande, mas tão grande, que o seu filho escuta. Seu filho lá de 5, 6 anos, 7 anos, ele escuta isso. Ele escuta se você fala mal da igreja, se você fala mal do pastor, se você faz críticas aos trabalhos da igreja, ao professor da escola bíblica. Os seus filhos escutam. Aí eles crescem nesse ambiente. Aí quando o seu filho faz 17 anos, ele fala para você assim: para que eu vou na igreja? Nem o senhor acredita na igreja. O senhor vive falando mal da igreja. Por que eu vou na igreja? Aí os nossos filhos se afastam de Deus. E aí a nossa luta correndo atrás para trazer os nossos filhos de volta para a igreja. Por quê? Porque em vez de eu orar com a minha família e ler a Bíblia com a minha família, eu estou jantando os irmãos da igreja. E isso é real, irmãos. E isso é verdade. Quem tem história de igreja para contar, quem viveu em igreja, sabe que a divisão da igreja vem das famílias. Quem tem experiência de vida cristã, eu tenho 41 anos de vida cristã na Igreja Batista e eu já vivi isso. Infelizmente, é algo triste que racha a igreja, que manda a gente embora para fora da igreja, que tira pastor. Mas o problema está aqui, no coração. Porque não aprendeu a viver a palavra de Deus em casa. Paulo vai dizer para nós: acaso Cristo está dividido? Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Irmãos, o nosso foco na igreja é Jesus. Ele é o nosso foco. Ele é o nosso exemplo de vida.
não queira seguir exemplo humano. Não queira se espelhar. É claro, você pode olhar para as pessoas maduras da nossa igreja, pode aprender, mas não se pegue que você talvez não vá se decepcionar, porque ser humano é ser humano, se apega a Jesus. Porque o dia que você chegar na presença de Deus, talvez você se afasta da igreja, não está mais na igreja, não quer saber mais da igreja, porque na igreja tem muita gente fofoqueira, porque na igreja tem muita gente que fala mal um do outro, tem muita gente que não sabe nada, tem gente que quer ser melhor que os outros, e eu não quero saber da igreja, então eu vou embora, porque talvez você se acha bom demais para estar no meio da igreja. Mas quem está na igreja sabe que é doente. Quem vem para a igreja sabe que precisa de cura. Sabe por quê? Porque na igreja corre o rio da vida, que chama Jesus Cristo. E Ele quer nos sarar, e Ele está no tratamento conosco, está nos curando das nossas feridas, dos nossos pecados, para que nós possamos andar cada vez mais em santidade na presença de Deus. Um dia eu estava numa igreja e convidei todos que estavam passando por lutas e aflições e dificuldades, e em todas as áreas, que viessem na frente, nós íamos orar, e fazíamos isso sempre. E tinha uma família e uma pessoa em especial que tinha muitas dificuldades, e a gente sabia das suas lutas, e eu perguntei, por que você não vai lá na frente orar? Quando nós chamamos as pessoas, nós vamos interceder pela vida das pessoas. E ele falou, não, pastor, ir lá na frente é demonstrar fraqueza. E todas as pessoas que vão lá, pessoas são fracas. Eu ia lá, na frente. Na hora eu fiquei com vergonha. Mas depois eu pensei que Paulo fala assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Eu sou fraco mesmo. E quero continuar sendo fraco, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus, unir a nossa família através da oração, através da leitura da palavra de Deus, vivendo os princípios bíblicos. Se você fizer isso, há uma grande chance da sua família ser uma família unida. Há uma probabilidade enorme para que Deus possa abençoar a sua família. Mas isso não é um trabalho de um. Isso não é um trabalho só do pai. Isso não é um trabalho só da mãe. Isso não é um trabalho só dos filhos. Isso é um trabalho em conjunto. A família em conjunto trabalhando para que a sua casa seja edificada. E quando a sua casa é edificada, a igreja é edificada, porque a igreja é reflexo da sua família. É por isso que nós precisamos edificar a nossa família através da unidade. Famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a santidade e o bom testemunho da igreja. No capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, nós vemos dois problemas que estavam acontecendo na vida familiar, que causavam um grande impacto negativo na vida daquela família, na vida daquela igreja. E era algo de imoralidade. Quando você lê, vou deixar você ler do verso 5 ao capítulo 5 e o capítulo 6, para que você possa entender o que está acontecendo ali, algo terrível. E Paulo diz que a igreja não poderia aceitar aquela situação deve ser tratada, porque as famílias da igreja devem lutar pela sua santificação. Santificar o casamento, santificar o relacionamento conjugal, não permitir que outras coisas possam entrar, cuidar para que adultério, incesto, bestialidade, pornografia, fornicação, essas coisas sejam extintas do ambiente familiar. Hoje de manhã o pastor Neto disse aqui que nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Como ele disse bem, quarto de filho não pode ter chave. Celular de filho não pode ter senha. Quando ele estiver mexendo em alguma coisa, você bate o pé na porta, mão para cima, encosta na parede, dá um baculejo nele, olha o celular. Tem que ser assim. Tem que cuidar dessa rapaziada com mão de ferro.
Mas pai é amigo. Pai não tem o direito de ser amigo. Pai tem hora que tem que ser pai. E mãe tem hora que tem que ser mãe. Dizer não para os filhos. Colocar limites nos nossos filhos. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na casa de alguém oferecia alguma coisa para nós comermos, antes de pegar, olhava para a mãe. Se a mãe fizesse assim, aí você podia. Se não, o samba ia tocar em casa. Nós fomos criados assim. Às vezes apanhava, minha mãe dizia, talvez você não saiba porque está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. Então fique tranquilo, que é corretivo, não tem nenhum problema. Hoje em dia não pode, hoje em dia os filhos ficam traumatizados, mas nos formou. Da nossa geração, fomos formados assim e aprendemos a amar os nossos pais e quanta falta faz os nossos pais para nós. Por isso que nós precisamos aprender a dizer não à imoralidade, ao pecado em nosso lar. Estar atentos àquilo que se passa na nossa TV, estar atentos àquilo que os nossos filhos assistem e àquilo que entra no nosso próprio coração. Devemos vigiar nós mesmos. Não é só os nossos filhos, é a nossa vida, é a nossa santidade, o nosso casamento, para que sejamos abençoados, guardar o nosso leito nupcial. Uma vez eu fui visitar um casal e eu achei muito interessante, eles faziam parte da nossa igreja, e a gente estava lá tomando um café na cozinha, aí ele mostrou para nós a casa, o apartamento que eles tinham comprado, mostrou o quarto, o banheiro, tudo bonitinho e tal. Aí eu falei, e aquela porta que está fechada? Eu falei, não, pastor, lá é o meu quarto, lá ninguém entra, é só eu e meu esposo. E ele falou, pastor, nós guardamos o nosso quarto, só nós entramos. Amém, é isso mesmo, é guardar o nosso lar. Guarda o seu lar, irmãos, e guarda o seu casamento. Nem tudo você tem que compartilhar com os outros, compartilha com o Senhor. Aprende a fechar a porta da sua casa. Às vezes entra muita gente na sua casa, muita gente interferindo no seu relacionamento conjugal. Eu já vi casais discutindo pelo Facebook. A esposa mandando um recadinho para o esposo. E manda dá bronquinha no esposo, dá bronquinha. Um dia eu chamei ela, falei assim, olha, assim como você dá bronquinha, tem muita moça bonita olhando, você dando bronca no seu marido. Aí elas vão e elogiam o seu marido. A hora que você menos esperar, você está falando sozinha. Vigia o seu casamento. Vigia a sua família. Nós precisamos tomar cuidado porque nós vivemos, sim, e precisamos edificar a nossa família na santidade, buscando a vontade do Senhor, nos guardando das impurezas, para que a nossa família seja uma família abençoada. Veja só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Precisamos guardar a nossa família. Temos pais e mães aqui, um monte, né? Quem se preocupa com seus filhos? Levante a mão. Quem se preocupa com a criação dos seus filhos, com a espiritualidade dos seus filhos? Você se preocupa, amém? De verdade, amém? Amém. Você não vai conseguir cuidar dos seus filhos se Deus não estiver neste negócio. Você não vai conseguir abençoar os seus filhos, criá-los no caminho do Senhor, se essa santificação não partir da sua vida. Sabe o que o pecado faz, irmãos? Ele cega. Ele nos cega. A gente não consegue ver as bobagens que nós fazemos. Que diga Davi. É só nós olharmos para Davi e tudo que ele fez, ele achou que estava tudo certo. Até ele ser confrontado. O pecado nos cega, nos tira a razão. O pecado faz com que nós venhamos a ferir as pessoas que nós mais amamos, que são a nossa família próxima, nossos filhos, nossa esposa, o esposo. Nós precisamos estar atentos.
porque o pecado cega e nós começamos a tratar a nossa família nuclear como pessoas que não são tão queridas. Ah, pastor, não é possível. É possível, sim. É possível. É possível. Um homem uma vez disse ao seu pastor: eu sei que a decisão que eu tomo é polêmica. Minha família não aceita, a igreja não aceita e nem o senhor aceita. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Em nome do direito de ser feliz, nós machucamos, ferimos e trazemos traumas para as pessoas que nós mais amamos. Por isso que a resposta do pastor para ele foi espetacular. Não importa se você tem direito de ser feliz ou não. O que importa é nós sabermos o que é felicidade. Bem-aventurado o homem que tem o seu coração reto na presença do Senhor. Bem-aventurado bem-aventurado o homem cujo Deus não encontra o dolo no seu coração. A intenção de pecar, a intenção de fazer o que é errado. Nós precisamos pedir sempre a Deus: Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Como eu posso ser um pai melhor? Como eu posso ser um esposo melhor? Como eu posso ser um filho melhor? Uma filha melhor? O que eu tenho que fazer? Nós precisamos fazer essas perguntas. Nós precisamos questionar. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, eu perguntei assim para os alunos assim: se Jesus voltasse amanhã, você faria o que hoje? Alguém disse assim: eu ia avaliar a minha vida. Eu falei assim: Jesus não precisa voltar amanhã, avalie a sua vida hoje. Quem sabe ele volta amanhã. Avalie a sua vida hoje, pense hoje o que você está vivendo. Preocupe-se mais com a sua família. Procure trazer a palavra de Deus para a sua família, para o seu casamento, para que a sua família possa ser purificada, santificada pela graça e pela misericórdia. Só assim você poderá abençoar os teus filhos. Só assim você poderá crer e saber que Deus vai cuidar da sua família. E em terceiro lugar, precisamos de famílias firmes na palavra de Deus, porque é importante para as futuras gerações e para a própria família. Hoje eu vendo o André tocando, hoje de manhã, o Daniel, irmão do André, estava aqui, e eu lembrei de alguns anos atrás, quando essa turma, o Kleber também estava tocando aqui hoje à noite, eles eram todos adolescentes, 12 anos, 13 anos, desafinado que dói, precisava ver. Mas aí nós tínhamos um grupo naquela época grande de gente que tocava, gente adulta já, né? Casados que tocava, tal, os caras eram showman que tocava, tal. E eu não sei porquê, de repente essa turma, puf, foram todo mundo embora. Aí eu fui para casa e pensei: acabou o louvor da PIB. Eu pensei: acabou o louvor da PIB. Já era. No outro domingo, estava essa turma aí. O André dirigindo, o Kleber tocando, o Daniel na bateria. Todos eles eram novinhos, bem novinhos, tudo magrinho, né, André? Tudo magrinho aqui, tocando e tal. Né? Os meus meninos, o Israel, o Tiago, eles eram menorzinhos, né? Eles eram... usava fralda ainda, essa meninada aí. E aí, esses meninos começaram a tocar. E mandaram bala, desafinando. Tocaram domingo de manhã, tocaram domingo à noite. No outro domingo deu uma melhoradinha e foram melhorando. E aí, 3 domingos depois, a turma já estava afinada já. E eu falei: gente, a igreja é de Jesus mesmo, né? A gente fica limitando ao ser humano. É Jesus que cuida da igreja dele. E essa meninada tão firme até hoje, porque foram criadas por famílias que estão comprometidas com Deus. Eu lembro do André, mas lembro também da Tamar, do Danilo também tocando aqui. Essa turma toda aí, era tudo meninote aqui. Todas essas criançadas aí
que Deus, hoje vendo aqui as meninas aqui, né? Falando assim, a geração futura, mas, pessoal, é a igreja do futuro. Não, é a igreja de hoje, está aqui trabalhando. É a igreja de hoje, continua. É uma bênção, mas continue firmes em Jesus, comprometidos com Jesus, que a decisão de cada criança, de cada um de vocês, que receberam Jesus como Salvador e Senhor, fique guardada no coração e na mente para que vocês possam crescer na família de Deus, firmes com Deus. Isso é muito importante. É assim que nós formamos as nossas gerações. Não apenas sustentando, não apenas fornecendo bom estudo, mas sendo exemplo de vida. Ensinando a dizer não, ensinando coisas boas para os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos a isso, para que a nossa geração e as próximas gerações tenham o que aprender. Nós, quando olhamos hoje para a Europa, é chamada Europa pós-cristã, que praticamente não existe mais igreja. Nós temos nosso irmão Tony, que mora na Espanha, e ele tem uma dificuldade tremenda de achar uma igreja lá para ele poder participar. Muitos lugares que você caminha não existe mais igreja. E isso está afetando aqui, o nosso país. Algumas igrejas não se importam mais, por exemplo, com escola bíblica dominical. Hoje eu fiquei muito feliz de manhã que tinha muita gente na escola bíblica dominical. Geralmente a sala de doutrinas era 2, 3, né? Eu estava feliz pra caramba. Hoje tinha quase 12 pessoas na minha sala de doutrinas. Estava feliz. Nós precisamos aumentar o templo. Precisamos construir um templo novo, irmão Éden. Né? Fazer um templo maior. Se a gente crescer, mais gente vem. E é bênção de Deus, porque aonde uma igreja missionária trabalha, as pessoas são envolvidas, as famílias são abençoadas, a igreja é edificada e Deus é glorificado. É por isso que nós temos que insistir, persistir e ter paciência, insistência e persistência. Porque o reino de Deus é constituído de muita luta, muito suor, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Você não tem outra vida. Um dia eu queria deixar de ser pastor. Aliás, eu não queria nem me formar como seminarista. Eu pensei comigo, esse negócio não é de Deus não, rapaz. Eu vou parar com esse negócio. Só que eu fiz uma coisa errada, irmã Márcia. Eu fui na reunião de oração, quinta-feira das irmãs, e falei para as irmãs, eu tenho que tomar uma decisão. Então, as irmãs oram por essa decisão. E elas oraram, sem saber o que era. E eu cheguei aqui na igreja, no final do dia, ia falar com o pastor Neto, ia falar com o irmão Éder, que eu ia trancar a minha matrícula na faculdade, não ia dar continuidade para esse trabalho. E eu encontrei um pastor que tínhamos aqui, o pastor Abrão Jacob. Quem lembra do pastor Abrão Jacob? O pastor Abrão Jacob, ele é esse tamanhozinho aqui, ó. Mas é gigante como homem de Deus. E pastor Abrão Jacob disse, eu preciso falar contigo, vamos lá na cozinha? E eu fui na cozinha com ele tomar um café, e ele falou assim, você quer um café? Eu falei, não, pastor, não quero café não. O que o senhor quer? Eu preciso ir lá falar com o pastor Neto e tal. Ele virou para mim e falou assim, olha, não desista. E eu falei, eu fiquei assustado, eu pensei assim, o que esse homem está falando? Eu falei, por que o senhor está falando isso? Eu falei, não sei, mas você deve saber. Deus mandou eu falar para você, não desista. Que não existe outro caminho para você. O seu caminho é esse. Não tem outra vida para você. Mas fique firme. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando do seu sustento, Deus está cuidando da sua família. Mas não desista. As portas para qualquer outra coisa estão fechadas. E aquilo me deu paz no coração. Eu fiquei em paz. Então vamos que vamos. Né? Vamos que vamos. E continuamos, e Deus tem nos abençoado. Mas é duro, não é fácil não. É difícil. Mas eu lembro que depois que eu me formei e fui consagrado a pastor, e o primeiro grupo de pessoas que eu batizei na igreja que eu estava pastoreando, nós batizamos 6 pessoas naquela noite. Quando eu sentei no banco,
E aí o coral, o conjunto foi cantar. Deus falou para mim assim: se você cumprir comigo, eu cumpro contigo. Continue sendo fiel. E isso Deus fala para todos nós. Nós não temos outra vida. Você não tem outra vida. A sua vida é ser filho de Deus e refletir a graça de Deus para a sua família e para este mundo. Essa é a nossa maior missão. Ter uma família abençoada para que a igreja seja abençoada, forte, unida, porque na união é que nós seremos abençoados. Veja só o que diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Efésios, que vai falar sobre unidade. Veja o que Paulo está dizendo à igreja. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quem recebeu? Primeira Igreja Batista de São Caetano, a Igreja de Jesus. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Presta atenção. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Se a sua família estiver em unidade, a igreja estará em unidade. Não temos outro caminho a seguir. É preparar essa geração nova, que já é a igreja de Jesus. Orientando, abençoando, para que a nossa casa e a nossa família seja uma família abençoada. Se você concorda com tudo isso que eu falei, diga amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, o Senhor diz 3 coisas para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos que o Senhor morreu por nós. Mas nós lembramos também que o Senhor um dia voltará para resgatar a tua igreja. Mas o texto diz também que eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso examinar meu coração. E eu preciso, ao examinar meu coração, me comprometer com o Senhor a ter uma vida mais santa. No contexto de hoje, eu preciso me comprometer ao Senhor a ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor pastor, o melhor irmão. Você é o melhor profissional, o melhor pai, o melhor filho, o melhor avô. Eu estou ensaiando para ser avô. Estou orando por isso. Não que eu estou fazendo pressão, nada disso. Não é isso. Mas se preparar, se comprometer com o Senhor a ter uma vida abençoada. Se comprometer ao Senhor uma santificação, um avivamento. Ter um avivamento. Mas não é um avivamento superficial, que nós vamos cantar alto, ou sair dançando, nada disso não. Um avivamento, um despertamento para a obra do Senhor. É a isso que Deus tem nos chamado. Que eu e você possamos ser despertados para a obra do Senhor. Por isso que o verso 28 de 1 Coríntios 11 vai dizer: examinai cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos orar ao Senhor. Quero chamar aqui os nossos irmãos diáconos que vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Eu quero convidar você, enquanto nós ouvimos um prelúdio, por favor, uma
uma canção, nós vamos orar ao Senhor silenciosamente. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Nós sabemos o preço que foi pago na cruz para nos salvar. Ó Deus, me torne, ó Deus, mais santo. Que a minha relação com a minha família seja uma relação santificada. Que o meu namoro seja um namoro santificado no Senhor. Ó Deus, que os relacionamentos com os demais membros da igreja e a família seja um relacionamento santo, ó Deus, de harmonia, de paz, de compreensão, tendo, ó Deus, um conceito sobre cada um de nós equilibrado, Senhor, para que a nossa família seja uma família abençoada.